nós estamos gravando agora, vamos dar continuidade, né, ao curso, né, do professor Tiago Baudet sobre design de games, né? Então, eu acho que agora quem não pôde participar, não tem problema nenhum, como o professor Tiago disse, a gente está acolhendo sempre todo mundo, né? Mas é um curso sequencial e lembrando que ele se encerra amanhã, tá bom? E aí, no fim da atividade, eu falo sobre o certificado ou a presença de hoje, tá bom? Então, passo a palavra, então, para o professor. Obrigado, Luciane. Você poderia só me passar a autorização para poder compartilhar a tela, porque eu acho que eu ainda não consigo. Se você puder me dar esse poder, eu fico muito agradecido. Ah, não, consigo, me desculpe, eu fiz besteira aqui, já consegui já. Acho que está tudo certo. Deixa eu só colocar aqui e fazer o teste antes de falar com todo mundo, para não sair falando sozinho, né? Vocês conseguem ver a apresentação escrito dia 2 aí e me ouvir? Sim, sim. Perfeito, muito beleza, obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Mais uma vez é um imenso privilégio aí estar com vocês. O nosso curso, eu sou o Tiago Baudet, como foi falado aí, né? Vamos ter essa conversa aqui entre hoje e amanhã. Se você veio ontem e está aqui hoje, perfeito. O curso ele é realmente de 3 dias, mas pensando em todas as contradições que poderiam acontecer nesse ambiente de pandemia e tudo mais, eu fiz uma estratégia que dá para contemplar tantas pessoas que vieram ontem, e vão ficar até amanhã, como as pessoas que esporadicamente vão ficar só hoje. Então, primeiro de tudo, eu queria, assim como ontem, agradecer a presença de vocês. Eu sei que é muito difícil, a gente como professor aí fica descabelado, é difícil fazer as atividades já no mundo presencial, né? Agora com o isolamento, com todas as contradições, então meu coração se enche de felicidade de saber que tem professores aí lutando, buscando mesmo espaços para tentar de alguma forma se emancipar e cuidar dos nossos alunos, que afinal eu acho que é um dos maiores objetivos que a gente pode ter na vida, né? Eu estudei a vida inteira escola pública, como eu disse ontem, e foi muito difícil. Agora eu faço aqui doutorado na USP e tudo mais, mas foram aqueles professores do Estado que, assim, da minha escola, aqueles poucos que se dedicavam, como muitos de vocês eu vejo que se dedicam aqui, que fizeram a diferença na minha vida e que fizeram acreditar mesmo, foram os heróis da minha infância, assim. Então hoje eu sou muito agradecido por isso. Eu tenho a minha vida já estável, com um monte de coisa que eu faço aqui, mas eu tenho muito orgulho e faço com o maior prazer do mundo esse espaço e tento de alguma forma trazer alguma coisa para vocês, para que vocês possam sair daqui pelo menos com mais questões do que vocês chegaram e com um pouco de recurso aí que possa ajudar vocês de alguma forma. Bom, muito bem. Quem veio ontem, só para fazer um pequeno repasse, né? Nós fizemos uma divisão em grupos e os grupos tiveram que criar estúdios de design e aí tiveram que fazer um logo, um slogan, né? E uma imagem que representasse eles. Ontem foi um espaço mais tecnologicamente mais intenso, então as pessoas tiveram que se adaptar com várias ferramentas, o Google Drive, busca de softwares para construção de logo, ancorar esse estúdio em um espaço virtual, que no caso foi um grupo de WhatsApp. Então, o primeiro dia trouxe uma dinâmica que é uma dinâmica que nós chamamos muito de assíncrona, né? Que é diferente de um espaço onde as coisas acontecem irregularmente, no mesmo tempo, na mesma hora, como numa sala de aula. Claro que quando o curso foi proposto, eu havia imaginado que iam vir um número bem menor de pessoas do que acabou aparecendo. O que não é problema nenhum, na verdade, pelo contrário, é muito legal. Então, de ontem para hoje, as pessoas que vieram tiveram essa dinâmica assíncrona. Então, nós criamos os grupos de WhatsApp com os estúdios, eles montaram os estúdios e nós ficamos conversando ao longo do dia, fora dessa 1 hora. E aí os estúdios foram criados, nasceram, foram desenvolvidos. E então a ideia do espaço assíncrono, ela traz muito isso, de você ter um espaço que não é sincronizado, né? Primeiro esse medo às vezes que nós temos, porque não é igual uma sala de aula que é segura, né? O professor tá ali, ele fala alguma coisa, ele segue, todos seguem juntos. Aqui não, aqui as atividades são mais diversas e os tempos são um pouco diferentes. Mas tem muitas vantagens, as pessoas conseguem se ajudar, os recursos, enfim. Só para fazer um brainstorm só para fazer uma pequena revitalização do que aconteceu ontem. Quando a gente saiu, algumas pessoas se sentiram muito desafiadas, porque tinham que fazer uma coisa em 1 hora, a princípio, e depois, com os grupos de WhatsApp, começaram a se conversar para tentar montar os estúdios.
e eu queria trazer para vocês um pouco dos resultados. Eu pedi para que eles me passassem para que vocês me passassem os logos, né, para mim poder compartilhar com o grupo aqui. Alguns eu não consegui pegar porque foi muito próximo do horário, e as fotos que eu peguei das pessoas trabalhando, eu também não consegui colocar aqui, mas amanhã eu acho que a gente pode fazer isso. O que eu quero fazer hoje, só para que fique claro. Primeiro, mostrar essa produção, né, que foi feita, que ficou muito bacana. As pessoas se dedicaram bastante. Eu vi até quase de madrugada lá o pessoal discutindo o logo e tudo mais. Então, a gente pode trabalhar isso com mais detalhes também amanhã. E hoje eu queria trazer uma ferramenta para vocês, que é uma ferramenta que eu acho que pode ajudar a maioria a trabalhar em espaços que não são presenciais. E aí eu fiquei pensando em uma ferramenta que seja simples para vocês fazerem. Não dá para fazer um software gigante, cheio de botão e comando, num espaço de quarentena, ainda mais se nós imaginarmos a realidade dos nossos alunos, que vocês bem sabem que não dá para um aluno, não vai ter aquele computador da NASA para fazer as atividades. Então, eu pensei em uma ferramenta estratégica que dê para fazer as atividades, dê para vocês criarem e que traga um resultado efetivo. Então, nós vamos falar dela no segundo momento. Nesse primeiro momento, eu só quero trazer as imagens, então eu não vou entrar em muitos detalhes agora. Se fosse um curso presencial de uma semana, nós poderíamos aqui discutir e passar muito tempo discutindo sobre esses conceitos. Mas eu acho mais legal vocês participarem da interação desse segundo momento da ferramenta, porque eu acho que vai trazer coisa legal para vocês. Espero, né? Essa é o meu objetivo, né? E se vocês quiserem falar, em qualquer momento, vocês podem me interromper, podem pedir a palavra. Como eu sei que nesses espaços, mesmo tendo muita gente, as pessoas às vezes não falam muito, você pode habilitar o seu áudio e falar. Não precisa, você pode me interromper e falar, Thiago, eu paro e a gente conversa, certo? Bom, vou mostrar alguns estúdios. Então, isso foi feito, para quem não estava aqui, de ontem para hoje. Então, ontem, das 5 às 6, nós primeiro tivemos que aprender um pouco a mexer na ferramenta, a dividir os grupos, a abrir um arquivo online lá, para ver as instruções, para fazer os logos e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que foi feito. Então, nós temos aqui um estúdio que é o Sem Limites, o outro SD+, o FICT, que tem um slogan, né? Games para ressignificar online e offline. Esse foi feito por pessoas aqui do grupo. Muitas pessoas não trabalhavam com design, nada disso. Eu coloquei 2 outros logos menores, porque eu vi na descrição do grupo que eram logos legais, e eu achei legal colocar pequenininho ali, só para mostrar o processo, né? Tem aqui os Quarentenados, que na verdade o logo final não foi esse, mas eu coloquei porque achei legal, e porque também, se vocês olharem o outro logo que eles fizeram, eu vou mostrar daqui a pouco, ele ficou pequeno de resolução, mas ficou bem bacana o trabalho ficou muito legal. O Build Dick, o Game para a Vida, os logos desse também. Nós temos aqui mais, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, um estúdio 5Cs, então o slogan, né? Criar, cooperar e cuidar. O USP Creativity, que é transformando ideias, né? Esses logos, eu gostaria muito de ficar falando sobre todos, porque foram muito legais, mas por conta do tempo eu só vou apresentar, tá bom? Um outro logo que eu achei que teve um conceito muito legal, assim, foi esse El Patron, que tem um conceito muito forte, né? Eu lembro que no grupo eles colocaram a foto do Poderoso Chefão, e aí, quando você pensa no estúdio de design, você pensa muito numa empresa que quer ajudar as pessoas e tudo mais. E aí aqui eles fizeram uma sacada ao contrário, né? Tipo, o slogan é nada pessoal, apenas design, né? Então achei muito bacana também. Tem o Pan Rock, USP. Ontem foi o dia do rock, se não me engano. E acho que as pessoas aproveitaram ali e aí colocaram essa atividade, então foi muito legal também. Temos aí USP Luluzinha, que é o We Can Do It, é um grupo provavelmente com mais o pessoal fez ali, ficou bem legal. USP Games, eles colocaram ali um mouse, né? Esse é o mesmo grupo dos Quarentenados que está aqui em cima com essa mancha. Ele ficou muito pequeno, mas são 2 bocas ali, uma ponte, né? E aí o slogan é Pontes de Criatividade. Também tem um grupo que é o SAP Ciência, ficaria Sapiência, né? Não sei se dá para enxergar muito aí, mas para aprender basta curtir. E nós temos aqui USP 8, O Mundo nas Suas Mãos, né? Se vocês observarem aqui, nós temos uma série de atividades que foram feitas num período de 24 horas. Na verdade, 1 hora oficial de trabalho, mas se você imaginar em um espaço real, a gente conseguir desenvolver um trabalho com tantos logotipos criativos e com tanto processo como esse, é uma coisa difícil de se imaginar. Então, eu queria primeiro parabenizar os grupos, porque nós estávamos com muitas pessoas, né? E foi muito difícil gerir, eu não consegui dar atenção para os grupos. A gente, assim,
todo mundo conseguiu se ajudar. E, assim, para mim ver a dedicação que vocês tiveram no processo é muito legal. Dá para ver que em um dia, quando a gente saiu daqui, quando saí daqui, falei, pô, acho que não vai ter, o trabalho não vai ter tantas produções, né? Mas aí os grupos vão começando a nascer no período assíncrono, no período fora desse horário, e aí começam a aparecer. E a hora que você vê, já tem um grupo gigante. Então foi isso que nós fizemos nessa primeira atividade, né? Os grupos têm uma identidade agora, visual, uma identidade de produção, e aí de hoje para amanhã, nós criamos um grupo lá também de articuladores, né, que são as pessoas que podem nos ajudar quando tiver que entrar em contato com os grupos. Então, foi muito legal. E o mais legal é ver que a maioria das pessoas que estão nesses grupos são professores que estão trabalhando. Então, a gente via as pessoas, olha, eu estou fazendo um monte de atividade aqui, eu não consigo ajudar num ponto aqui. Aí outra pessoa, não, pode deixar que eu faço. Então, essa colaboração entre as pessoas foi muito bonita de ver. E passar por essa experiência como vocês passaram, é mais ou menos como os alunos vão passar quando eles tiverem que fazer um projeto num ambiente que é virtual, que é à distância. Então, eu queria muito fazer esse primeiro repasse aqui para mostrar. Eu não vou conseguir entrar em muitos detalhes, queria parabenizar vocês, fizeram um trabalho muito legal. Eu sei que tem estúdios que não estão aqui porque acho que talvez não tenham me adicionado ou porque não conseguiram terminar. Até amanhã dá para fazer e a gente coloca aqui. Se você chegou hoje e não tem nenhum grupo e quer participar de um grupo para fazer um design como esse, no final desse encontro, desse momento aqui, eu posso passar um link de um grupo do WhatsApp e aí vocês podem se adicionar. E aí a gente pode conversar por lá num período assíncrono também. Tudo bem? Eu fico com muito dó de continuar para outra etapa, mas é por conta do tempo. Eu só queria saber se alguém que participou gostaria de fazer alguma colocação, né? Se queira falar alguma coisa rápida, porque também acho legal alguém, principalmente de uma experiência boa que teve, de uma coisa positiva ou de uma superação. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Se ninguém quiser falar, daí a gente prossegue para outro ponto, também não tem problema. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Filho, eu não estou achando você muito entusiasmado com esse casamento. Você, em geral, é tão falante, tá tão quieto. Oi. É que para casar tem que ter as responsabilidades. Pessoas, eu acho que tem um áudio. Eu acho que tem um áudio de casamento passando aqui. Será que alguém da organização poderia. Ofereço a ela uma Deixa eu verificar se eu acho. Ah, Dolores. Dolores, me desculpe, eu mutei o seu áudio porque eu acho que você deixou ligado. Eu fiquei até assustado, você falou que eu não queria casar, eu fiquei com medo. Mas eu só mutei o seu áudio por conta do... Acho que ele abriu sem querer, não sei. Enfim. Alguma professor, pessoa... boa tarde. Oi. Thiago, boa tarde. Boa tarde. Quem fala primeiro? Pode falar, Carla. Ah, tá bom, obrigada. Assim, a gente colocou o grupo lá no WhatsApp, a gente tinha pensado um pouquinho em outro nome, mas como ainda ninguém se manifestou, e assim, você falou agora que tem outras pessoas querendo entrar, sei lá, o nosso grupo, que é que é o G4, né? Tem só acho que 4 ou 5 pessoas poderiam entrar. Não sei. E a gente tinha pensado em outro nome, acho que a Silvana e a Simone, não sei se elas já estão aqui. Eu me esqueci, mas talvez depois a gente vai mudar esse nome do grupo. Era isso só. Obrigada. Ah, perfeito. Legal. Se vocês, inclusive, acho que fica até mais fácil pensando nessa dinâmica, se os estúdios que gostariam de receber mais pessoas puderem, dentro do WhatsApp, tem uma opção que você coloca lá para você gerar um link para as pessoas entrarem no grupo. O que vocês poderiam fazer, talvez, é uma pessoa do grupo gerar esse link e dizer, olha, eu sou do estúdio tal, se você quiser participar do meu estúdio, está aqui o link. Aí as pessoas que estão assistindo podem olhar o link e entrar e participar. Professor? Oi. A moça que acabou de falar, ela de qual grupo que ela é? Porque assim, lembra que eu estava com um problema? Eu estava no grupo 2 e acabei indo para o 8. Então, talvez ela esteja pensando que eu estou no grupo dela. Qual é o nome dela, da moça que acabou de falar? Ah, entendi. Eu acho que, antes de falar da outra pessoa que acabou de falar, isso foi uma coisa que aconteceu, que foi comum. Quando nós montamos o grupo, uma dificuldade que nós tivemos é que algumas pessoas acabaram saindo sem querer, ou porque desconectou a internet, de alguma forma elas saíram do grupo, e quando eu fui realocar, por conta do número de pessoas, não deu tempo de realocar no mesmo grupo. Então,
eu acabei realocando de forma aleatória. Mas, de qualquer forma, não tem problema. Se você já está no Ela grupo... ela mencionou meu nome, ela falou Silvana. Eu tô no grupo que eu entendi Mas, direito, ela me mencionou. Sim, eu não, tudo coloquei bem. Silvana, mas pode ser outra Silvana. Meu nome é Carla Silvana, é do grupo 4. Ah, tudo bem. Então, eu estou no grupo 8. Não, como eu tive esse problema, Carla, eu achei que poderia ser eu, que o professor me realocou para outro grupo, entendeu? Eu estou Então, tentando criar um link, eu coloquei você, professor, como administrador também do grupo, né, Ah, legal, muito obrigado. e aí eu já vou tentar criar esse link que você falou durante a aula aí. Pode falar, desculpa. Perfeito, perfeito. professor, é, Pode falar. o momento é a Silvana. O momento Tá foi, bom. para mim, foi desafiador, porque eu venho tentando reinventar, né, para dar as minhas aulas. Eu não sou muito tecnológica, acredito que eu tive uma dificuldade que possa ser superada, porque a tecnologia para mim é um grande desafio. Então, eu estou tentando reinventar, melhorar e assim, né, aos poucos estou me inscrevendo nos cursos, mas eu tenho muita dificuldade em relação à tecnologia. Silvana, eu fico muito feliz de ver que você está no curso e essa vontade de querer fazer as coisas, de participar. E eu também sei que tem muitas pessoas que também estão com esse receio, né? Na verdade, a ideia era que o curso tivesse realmente um contraponto, mas como teve um número de pessoas muito grande e a dinâmica ela ficou muito mais difícil de cuidar. Porque no presencial, por exemplo, o nosso curso era de uma semana de manhã e à tarde e eram 20, 30 pessoas. Então, essa adaptação ela, na verdade, não existe uma culpa, assim, né? Esse processo, a quarentena não é uma situação típica. Então, que bom que você veio hoje de novo. Eu acho que a atividade de hoje vai te ajudar bem mais a ter essa segurança. Então, eu gostaria de aproveitar essa fala que você fez para já partir para o segundo momento, para dar tempo da gente poder usar outro recurso. E aí, as pessoas que quiserem falando, podem ir colocando no chat e a gente vai conversando por ali. Pode ser? Silvana, está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Muito Tá. obrigada. Agradeço. Imagina. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, eu já passei meu telefone aí. Eu fico o dia inteiro loucamente conversando nos grupos lá para tentar ajudar. Podem conversar comigo sempre, tá bom? Uma coisa que nós percebemos ontem é que o trabalho de desenvolvimento dentro dessa plataforma, com o número de gente que tem, número de pessoas, ele é muito difícil de acontecer. Então, se a gente for dividir todo mundo em grupo agora para fazer as atividades e tudo mais, isso pode desprender um tempo e uma série de conflitos e trazer, às vezes, essa insegurança para a gente de que a gente não está conseguindo fazer a atividade. Então, o que eu pensei em fazer hoje? Eu pensei em trazer um aplicativo, um software, né, uma plataforma, que ela tem a ver com jogos, não tanto na minha perspectiva, eu particularmente não gosto muito desse tipo de perspectiva de jogo que eu vou mostrar, mas ele tem, essa plataforma específica, ela tem uma atratividade grande. O que eu pensei em fazer com vocês foi fazer vocês participarem dela aqui, e aí aqui vocês não vão precisar criar nada, vocês só participam, só vivenciam a plataforma. Aí eu passo links para vocês, se vocês quiserem produzir isso, aí vocês conseguem fazer. Então eu acho que isso vai ajudar muito vocês. Eu não sei se vocês conhecem essa plataforma, eu vou mostrar para vocês aqui. Ela chama Kahoot. Ela é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos. Por que eu escolhi ela? Porque ela é relativamente simples de se fazer, e ela também tem uma capacidade de imersão grande. Apesar da perspectiva mais tradicional que ela tem, as pessoas acabam jogando e se envolvendo. Eu, por exemplo, às vezes aplico com os alunos gostam muito. Em alguns lugares agora, com a quarentena, quando nós fazemos online, os pais às vezes participam. Então, às vezes tem 35 alunos na sala, tem 50 pessoas participando. Então, ela tem vários níveis. Ela ajuda em várias coisas. Eu imagino que algumas pessoas já tenham participado dela. Mesmo que você já conheça essa plataforma, eu acho que ela vai te ajudar muito hoje. Ela basicamente é um sistema onde você consegue colocar questões, vídeos em uma sala virtual e as pessoas podem acessar e elas podem interagir todas juntas numa mesma sala com o mesmo foco. Então, por exemplo, aqui hoje eu gostaria de fazer vocês entrarem na sala, e aí não precisa dividir em grupos, nada, vai ser bem mais fácil. Além disso, quando vocês entrarem na sala, nós vamos fazer 2 momentos de atividades. Uma delas
é um mapeamento. Então, nós vamos nos conhecer por lá, de uma forma bem simples e que eu acho que pode trazer um resultado para todos nós. Porque a gente começa a conversar aqui, a gente não sabe de onde a gente é. Eu, por exemplo, não sei se tem pessoas do Nordeste, do Norte, do Sul, não sei se são todos professores, não sei de que área são, e vocês também não sabem. Então, essa ferramenta ela traz uma possibilidade de a gente responder isso de uma forma prática, bem prática. E um segundo momento é um segundo momento onde você pode usar com os alunos, onde eu peguei algumas questões de um banco de dados aleatório que já existe lá, e aí quando eu fiz isso, a ideia é que vocês tentem responder e tentem interagir no espaço. Bom, eu acho que é mais fácil explicar como ela funciona, então, do que ficar falando sobre ela. A primeira coisa que é muito importante, e aí é importante que a gente preste atenção nesses detalhes para que a gente consiga fazer atividade sem problemas. Se você, por acaso, quiser ir rápido fazer atividade e não prestar atenção nisso, você com certeza vai ter problemas. A primeira coisa é o modo de acesso. Se você entrou nessa plataforma e você está assistindo essa atividade pelo Zoom, aliás, desculpa, não pelo Zoom todos estamos, né? Pelo celular, é uma forma de atuação. Se você entrou pelo notebook ou PC de mesa, é outra. Então, preste atenção nisso. A primeira coisa, se você entrou pelo celular, você não vai precisar fazer nada agora. Você só vai continuar aqui no Zoom e você não precisa fazer nada. E outra coisa importante, não tente acessar o Kahoot pelo celular. Porque se você fizer isso, você não vai conseguir mais ver a nossa imagem e você vai se perder. A vantagem é que você não vai precisar fazer nada. A desvantagem, entre aspas, é que você não vai conseguir interagir, mas você vai conseguir ver as pessoas interagindo. Então, isso vai te ajudar bastante. Tudo bem? Então, se você está pelo celular, é só você continuar assistindo sem fazer nada. Se você está pelo notebook ou um computador de mesa, aí você tem que seguir alguns procedimentos, mas que vão ser legais. Se você fizer, são bem simples. Eu tentei colocar de uma forma didática aqui, para que a gente não tenha nenhum problema mesmo. Então, não façam isso que eu vou mostrar agora primeiro. Eu preciso criar uma sala com vocês. Vocês vão precisar, primeiro, continuar no Zoom pelo computador. Ou seja, o computador, vocês não vão alterar. Vocês vão continuar no computador com a imagem nossa aqui, com todo mundo aqui interagindo sem problema. Então, o Zoom, se você entrou no Zoom pelo seu notebook, se você entrou no Zoom pelo computador de mesa, você continua aqui, certo? Você não altera isso, não entra em lugar nenhum. Aí, você pega o seu celular, certo? Então, eu estou aqui com vocês interagindo e estou com o meu celular aqui. Então, no celular, não faça isso ainda. Vocês vão precisar acessar a plataforma, que é o Kahoot. Antes disso, eu só preciso ativar a minha plataforma. Eu vou parar por um segundo o compartilhamento para compartilhar esse outro espaço. Esse espaço, vocês não precisam esquentar a cabeça agora, porque tem vários tutoriais que ensinam a mexer. Então, se você ver lá, você vai ficar talvez um pouco incomodado, mas não esquente a cabeça com isso. Tem tutoriais no YouTube que explicam detalhadamente cada um dos pontos lá. Então, você não precisa se preocupar com isso agora, tá bom? Eu só vou modificar a tela de compartilhamento aqui, que eu acho que agora eu consegui fazer direto. Isso. Eu só queria a confirmação de alguém se está vendo uma tela escrito Kahoot, tudo em roxo, cosmopolitano aí. Sim. Alguém consegue? Sim. Sim? Perfeito, perfeito. Bom, aqui, não precisam saber isso. O meu site está em inglês, então, assim, tem em português também, não esquente a cabeça com isso. Aqui tem vários Kahoots. Eu preparei um específico para a USP Escola. Como ele vai funcionar? Eu vou ligar ele aqui. Vocês também não precisam saber isso. Eu tenho a opção de entrar como professor. O meu está em inglês, mas também tem em português, como eu falei. Não esquente a cabeça com nada disso. Eu vou precisar tirar o meu fone para vocês poderem ouvir a música. Então, ó, quando eu entro aqui, eu tenho duas opções, que é o que vocês podem usar em sala. Também não precisa esquentar a cabeça com nada disso. Isso daqui é para quem vai fazer a atividade e aí você tem o tutorial lá. Eu posso escolher numa sala ou num ambiente virtual para as pessoas fazerem de forma individual ou para as pessoas fazerem em grupo. Nesse caso, como cada um está na sua casa, nós vamos fazer de modo individual. Lembrando que, se você acessou do celular, você não deve entrar aqui, você continua vendo aqui a nossa conversa. Se você entrou pelo celular, no Zoom, você não faz nada. E se você entrou pelo computador, ainda não também, porque eu vou passar as instruções, certo? Eu vou escolher aqui clássico. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o som, aparece um somzinho legal aí para dar uma animada, né? Mas eu vou tirar ele agora. O que acontece? Eu criei uma sala. Então, agora a ideia é fazer com que todo mundo entre na sala. Todo mundo que entrou no Zoom pelo computador,
não entre em link nenhum ainda, senão vocês vão se perder, certo? A minha sala está criada aqui. Eu só vou copiar esse número, porque esse número é o número da minha sala, a sala que eu criei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para onde a gente estava, então não se preocupe, eu vou voltar lá para a nossa tela de compartilhamento aqui. Então, algumas pessoas eu vi que entraram agora, tem umas 10 pessoas que entraram agora, então só para que vocês se situem, nós vamos fazer uma prática agora de interação com uma ferramenta muito legal de educação, mas se você entrou no Zoom pelo celular, você não precisa fazer nada, você só assiste, não entra em lugar nenhum. Se você entrou pelo computador, aí você vai precisar continuar no computador e aí pegar um celular. Se você pegou o seu celular, agora sim, você pode acessar no celular, o computador continua no Zoom. No celular você entra www.kahoot.it. Quando você digitar isso no seu navegador lá, Internet Explorer, Chrome, o que for, vai aparecer uma imagem aqui. Importante, é para acessar o Kahoot do celular. Deixar o computador aqui e acessar do celular. Se você fizer no computador, você vai se perder, certo? Quem tem celular não precisa fazer isso. Então, a pessoa que tem o computador está com o celular na mão, eu estou repetindo porque tem pessoas entrando, né? Vocês vão entrar numa tela que está escrito assim, Kahoot e Game Pin. Estão vendo? A maioria de vocês, quando acessar, vai ver que está escrito Game Pin. No espaço que está escrito Game Pin, você vai precisar digitar o código da sala. O código da sala, eu vou deixar aqui para vocês agora. Desculpa, só um minutinho. Ele deu, propositalmente, eu parei o compartilhamento, porque eu preciso colocar o número para vocês aqui, para que a gente não tenha problema. Só um minuto, tá? É porque o número ele é gerado de forma diferente a cada vez. Então, por isso que ele não estava aqui ainda. Eu vou colocar ele bem grande aqui e vou deixar ele em vermelho, tá? Assim vocês vão ter condições de acessar sem problema. Muito bem. Vou voltar à apresentação aqui. Deixa eu ver se... Ok. Agora eu vou voltar a compartilhar a tela e vou compartilhar o PowerPoint de novo. Muito bem. Então, voltando aqui, você precisa entrar... Então, quando você acessar pelo seu celular, só quem está no notebook, né? Você acessou lá. Eu vou acessar no meu aqui também, enquanto vocês acessam aí. Ó, vou digitar aqui, aqui no aparelho, né? Kahoot.it. Não dá para ver o número PIN. Assim, eu vou colocar agora, Cecílio, aqui, ó, tá aqui. Certo? Quando vocês observam, vai vir uma tela com uma cor diferente, vai estar escrito Game Pin aqui em cima. Aqui em cima você precisa digitar o número, que é esse número que está aí, que é o número da nossa sala, que é 30 65 66 3. Digitei o número aqui, eu venho aqui e coloco Enter. Quando eu fizer isso, ele vai aparecer uma outra tela. Vai aparecer uma tela que vai estar escrito assim, nickname em cima, estão vendo? Quando você chegar nessa tela, o nickname é para você colocar um apelido. Eu vou colocar um apelido aqui, ó. Por exemplo, Thiago, né? Que é um apelido bem... Não precisa colocar o seu nome. Aliás, é até melhor que você coloque um outro nome, porque aí você fica de forma anônima, né? Quando eu coloco aqui, ó, vou apertar OK. Apertei OK, vai aparecer uma mensagem que ela é assim, you are in, ou você está dentro. Quando você apertar isso, é para aparecer. Certo? Opa. Já tem alguém com... Algum Thiago já entrou, e aí por isso que eu não consigo colocar. Vou mudar o meu nome, então. Entrei. Ah lá, você está dentro, tá vendo? Quando vocês observarem isso daí, vocês conseguiram fazer. Certo? Então, se você seguiu esses procedimentos, se você entrou no celular, no Kahoot.it, se você digitou os números ali, colocou Enter, depois você foi lá, digitou o seu apelido, e colocou OK, e está escrito You are in, você está dentro da sala. Tudo bem até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida ou não conseguiu fazer, pode abrir o microfone e me dizer que eu já respondo agora. Só uma dúvida. Certo. Você colocou um número, né? Esse 3065663. Se eu quiser criar uma sala, como é que faria? Porque ótimo. aí você já deu um número, mas se eu não tiver o número. Sim, perfeito. Eu poderia explicar para vocês como a gente faz para criar. É simples, mas a gente demoraria muito tempo aqui e teria problemas de organização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar no final um link
que tem as videoaulas explicando, olha, se você quiser criar uma sala, você usa isso, isso, isso. Então, vocês já conseguem ter lá com detalhe. Eu achei melhor vocês vivenciarem aqui e aí terem um tutorial depois. Tudo bem? Tá ótimo. Obrigada. Perfeito. Alguém não conseguiu entrar? Bom, eu só vou dar uma espiadinha aqui para ver se tem alguém quantas pessoas tem na sala aqui. Ó, nós já temos 76 pessoas na sala. Eu consigo ver isso porque eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, antes disso, só a última vez, né? Alguém não conseguiu? Se não conseguiu, me fale, porque daí eu ajudo você agora. Senão, eu vou para outra sala e vocês não vão ver mais essas instruções aqui embaixo. Alguém não conseguiu? Bom, estou entendendo que vocês conseguiram, certo? Eu vou, então, compartilhar a outra tela agora. Só um minutinho, desculpa. Só preciso... Professor, espera só um minuto. Claro, eu preciso tirar uma fotinha dessa tela. Posso tirar? Claro, fique à vontade. Tá, aí você passa para frente. Tá bom. E na tela, na nossa tela de entrada, vai ter também um número lá. Então não se preocupe se você não digitou ainda, tá bom? Tá. Tá, eu vou compartilhar agora então a outra tela com vocês, que é essa tela do nosso carrotíssimo aqui. Só um minutinho. Agora, sim. Ó, nós temos 81 pessoas que já estão nessa sala. Eu vou até pôr a musiquinha para vocês ouvirem, ó. Vocês conseguem ouvir a música daí, ó? Conseguem? Faz um joinha só para me saber que conseguiram. Beleza. Essa música dá aquela animada, né? Nesse tempo de quarentena difícil, às vezes você põe uma musiquinha ali e fica legal. Dá para você tirar também. Coisas importantes aqui. Pode falar. A minha tela não sai dessa parte verde escrita nickname. Tem que ir para outro lugar? Edmara, tá certíssimo. A minha também, ó. Se você olhar a minha tela, tá vendo como tá? Tá não certo. importa. Porque o que acontece? O seu celular, ele vai servir como um controle. Então você não vai... Você vai... É como se fosse um joystick. Eu vou explicar com mais detalhes. Tá certíssimo. Tá certo, tá certo. Obrigada. Nada. O que é legal aqui, pessoal? Se você tem os alunos e tem, por exemplo, alguém que colocou um nome que não é legal. Se eu, como organizador da sala, venho com o mouse em cima, vai aparecer uma linhazinha assim, não sei se vocês estão vendo o nome do Lucas. Vocês conseguem ver? Se eu clico com o mouse, ele sai da sala. Eu excluo ele da sala. Então, se um aluno colocou alguma coisa que não é legal, você já tira ele na hora. Você já pode tirar. Outra coisa, se tem, por exemplo, 85 pessoas e eu acho que está um número fechado já, eu posso vir aqui do lado nesse cadeadinho e apertar. Quando eu aperto, eu travo a sala. Aí ninguém mais entra. Só aquele número que está ali. Tudo bem? Eu vou dar mais uns 2 minutos para vocês entrarem. Nós estamos em um número, acho que umas 100 e poucas pessoas. Eu imagino que muitas entraram pelo celular e não vão conseguir acessar. Em 83, nós já conseguimos fazer um trabalho bem legal. Então, eu pensei em dar mais um minutinho aí. Se alguém tiver alguma dúvida ou estiver entrando, pode abrir o áudio e me dizer. Eu espero um pouco. Alguém? 30. Professor. Certo aí? Oi. Quem está no celular não precisa fazer nada. Continua aqui, né? Exato. Quem está no celular não precisa fazer nada, porque se você entrar pelo celular, você não vai conseguir ver mais a tela do Zoom. E aí você não vai conseguir fazer atividade. Por isso que eu deixei no começo lá, quem está olhando o Zoom do celular não faz nada, só vai assistir. Quem está no computador consegue. Então, essas pessoas que estão no computador aqui, elas pegaram o celular e fizeram isso. Se você pegar o celular e tiver no Zoom, e aí você for lá e tentar entrar, vai se arrebentar. Eu falo isso por experiência própria, porque eu sei que já tive vários problemas com isso. Tudo bem? Professor, pode falar, Keile. No caso, acho que você vai explicar mais para frente, mas então, se eu for fazer isso com os alunos, eu vou ter que ter um computador e eles com o celular. Por isso que eu pensei na ideia da quarentena, porque na quarentena eles vão precisar acessar de algum dispositivo. Você até pode fazer por um dispositivo seu, um celular, mas é importante que quem vai organizar deixe um dispositivo como computador, onde eu acho que fica mais fácil, Keile, quando vocês começarem a mexer. Tá porque certo. aí você vai entender por que funciona. Acho que fica melhor do que eu ficar explicando. Beleza, valeu. Beleza. Pessoal, tem 84 pessoas aqui. Eu acho que se alguém não conseguiu entrar ainda, eu peço que abra o áudio e diga, olha, me espere, que eu espero, senão eu já prossigo. Tá bom? Alguém? Carrotinho gigantesco. Eu tô tentando entrar pelo computador, mas não consegui. Não, se você tá no computador, você fica no Zoom no computador. Sim. E aí você pega o celular e tenta entrar pelo celular. Hein?
Pessoal, eu estou repetindo isso várias vezes porque as pessoas vão entrando, né? E como é um espaço assíncrono, pode ser que alguém esteja distraído, por isso que eu sempre falo a mesma coisa, certo? Pessoal, eu acho que não dá, pela dinâmica, não dá para esperar mais. Então, as pessoas que não conseguiram entrar não tem problema, porque elas vão ficar igual as pessoas que estão só com o celular. Elas vão conseguir acompanhar, tudo bem? Então, eu vou iniciar aqui, tá bom? 1, 2, 3 e valendo o nosso Kahoot. Ó. USP Escola 2020, como vai funcionar? Você vai ter perguntas na tela e o seu celular, se você olhar para ele, ele vai virar um botão. Olha só, quer ver? A pergunta é a primeira vez que você participa de uma edição da USP Escola? Se você olhar o seu controle, olha como é que ele tá. Tá vendo? Ele é um joystick. Se foi a sua primeira vez que você participou, você pode apertar aqui, ó, sim. Se não foi a sua primeira vez, você aperta não. Ó, não foi a minha primeira vez. Se você olhar do lado direito aqui, as pessoas estão respondendo. Olha só, tem 61 pessoas que já responderam. Se você olhar do lado esquerdo, é o tempo que nós temos para vocês conseguirem responder. Você pode colocar 10 segundos, 15 segundos, 2 minutos. Eu coloquei mais porque é nosso primeiro dia, certo? Eu não ia colocar 2 segundos para você apertar lá que nem um macaco louco, né? Eu deixei um tempo mais para você conseguir fazer as atividades, certo? Então, como tem 84, as pessoas vão respondendo. Com essa resposta, a gente já sabe mais ou menos se as pessoas participaram da USP Escola ou não. Faltam, acho que 3 pessoas responderem, 2 agora. Então, eu vou deixar esse tempo, porque falta 1 ou 2 pessoas para responder. E aí, quando todo mundo responde, eles abrem e aí mostram um gráfico. E a gente consegue eu posso responder, professor, aqui? Eu estou no celular. Não, se você está no celular, você está no computador, no Zoom ou não? Não estou. Eu estou só no celular. Então, eu não faço nada, não fiz nada até agora e nem posso responder? Vocês que estão só no celular, não dá para responder, porque vocês estão só com a tela. Então, ok. Mas mesmo assim você consegue ver, né? Então, acho que isso é bacana. Eu consigo ver, estou acompanhando perfeitamente. Perfeito. Olha, o meu está rodando, mas não respondeu. O meu também, olha só. O de todo mundo tá. Acho que não dá para olhar por causa da câmera. Ó, de todo mundo está rodando. Por quê? Porque não foram todos que responderam. A hora que todos responderem, dá. Como eu tenho experiência no Kahoot, e são 84 pessoas, eu imagino que uma deva estar dando um problema de conexão, por isso está demorando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar skip. Quando eu aperto esse skip em cima, eu já finalizo as respostas. Então, ó, quer ver? Nossa Senhora. Olha só. Olha que interessante. Nós já descobrimos aqui que 47% das pessoas que estão aqui é a primeira vez que participam da USP Escola. De todos nós que estamos aqui e que participamos da atividade, 56% de nós é a primeira vez que participa. Se você... Boa, Rosane. Se você observar aqui no seu celular, você vai ver que você escolheu a seleção, você escolheu a resposta não, por exemplo. Então, você já consegue ter uma relação de quantas pessoas estão no USP Escola. Nós já sabemos que mais da metade dos que responderam, porque tem as pessoas que estão com o celular e não podem responder, mas elas podem ver. Isso é legal que você pode fazer isso com os alunos. Você pode falar. Eu tenho um tablet. Eu posso entrar pelo tablet? Sim, você consegue entrar pelo tablet. Eu não quis dar essa opção porque eu achei que ia demorar um pouco. E agora que a sala começou, você não consegue entrar mais. Mas pelo tablet dá, pelo iPad, por tudo. Eu vou continuar só para a gente se acostumando, tá? Obrigada. Nada. Legal. Próxima pergunta. Você já participou de um Kahoot? Vamos ver quantas pessoas aqui conhecem ou conheciam um Kahoot. Então, a mesma coisa. No seu celular. Eu já estou pegando, vocês estão indo muito bem, já está quase todo mundo respondendo aqui já. Apareceu de novo, ó. Eu já participei do Kahoot, então eu vou pôr sim. Já participei. Ó, 76 pessoas. Você já consegue ter o controle, entende? Dá para você colocar ponto, dá para você colocar... No lugar que está escrito Kahoot, dá para você pôr vídeo de videoaula, dá para você pôr imagem de esquema. Olha só que legal, nós temos um número que 60%, bem mais da metade, nunca acessou o Kahoot. Mas nós temos um número de pessoas que já acessaram, 40% já acessou. É legal a gente ter esse dado, porque para as pessoas que estão mais inseguras, esse aplicativo é legal, porque você cria num tutorial separado, quando você usa com os alunos, ele fica simples de mexer, e os alunos não precisam ter o computador da NASA para acessar. Então, ó, 60% nunca acessaram o Kahoot. Vamos para a próxima questão aqui, tá bom? Não, acho que o tempo já foi, então mais próxima questão. Vocês estavam aqui no primeiro dia do curso,
Ou seja, ontem, no nosso curso de design, vocês estavam aqui? Olha a velocidade, vocês respondem até medo. Vou responder no meu também, sim, ó. Opa, não dá para ver direito, né? Acho que ele está travando. Bom, tudo bem. Eu vou até pôr a musiquinha, já estão conseguindo entender, né? Vou colocar lá abaixo, tá? Vocês conseguem ouvir, né? Sim. Perfeito. Olha lá. Vamos ver quantas pessoas estavam aqui ontem. Olha só, 77% das pessoas que estão aqui participaram do desenvolvimento dos estúdios. Se eu não tivesse feito essa pergunta, eu não saberia. Eu poderia pensar em fazer um curso considerando uma outra perspectiva, né? Vamos para o próximo. Para usar tecnologias educativas em sala ou em período de quarentena, você se considera uma pessoa praticamente sem experiência, ou pouca experiência, experiente ou muito experiente? Eu vou colocar no meu muito experiente, porque estou dando curso, se eu não colocar isso, fica difícil, né? 17, estamos indo. Professora, não sei se alguém já perguntou. Tem como saber resposta individual? Então, isso a gente, com os tutoriais, vocês têm os detalhes. Dá para você baixar uma tabela com todas as notas, com o tanto de alunos que respondeu uma questão ou outra. Mas, geralmente, a gente faz anônimo, para não... Porque esse aqui não tem pontuação, né? Mas você pode fazer com pontuação também. E aí você pode expor os alunos. Então, alguns alunos usam nicknames, né? Mas dá para fazer. Eu, particularmente, não gosto muito de jogos dessa natureza, de pergunta e resposta, mas essa plataforma, para isso, ela é boa. Eu acho que a educação ela tem muito mais coisa do que você memorizar, etc, né? Nós usamos, onde eu trabalho, de um modo complementar. A gente não usa isso como uma base, mas é legal. Bom, vou passar isso aqui também, ó. Com você. Olha só que legal. 10% das pessoas que estão nesse curso acham que não tem nenhuma experiência ou são muito bem inseguras. 50% tem pouca experiência. Se você somar os 48% das pessoas com pouca experiência com mais os 11% das outras, nós temos aí 48, 58, 59% de pessoas que não se declaram experientes. Muito experientes, nós temos 5% só, e experientes 36%. Então, isso traz um cenário. Se você faz uma atividade com os alunos, você pode perguntar como que estão as coisas, quantos dispositivos eles têm em casa, se eles têm acesso à internet, etc, etc, etc. Então, vocês, mesmo os 11% que disseram que não têm muita experiência e os 48% que dizem que têm pouca experiência, conseguem usar essa ferramenta. Então, projetar também a gente consegue, é uma questão prática lá. Vou passar para a próxima. Você é professor ou professora? Vamos ver se você tem... Você pode não ser professor, tá no curso porque você gosta da atividade e tal. Vamos ver. Professor. Pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida. Esse sistema, a gente enriquece ele com a mesma ideia que usa no Forms? Só para tirar uma dúvida. Ótima pergunta. Na verdade, ele tem um sistema mais eficiente. Foi a Edmara que perguntou? Não, foi a Cleia. A Cleia, porque o que acontece? Ele, quando você entra no site e abre o espaço para poder mexer, nos tutoriais tem isso. Você tem já o banco de dados. Então, se eu crio uma questão como essa, você pode acessar lá e usar essa questão. E você pode criar questões novas também. Então, ele fica num banco e você pode compartilhar com os amigos. Se você tem 10 professores que são da área de, por exemplo, de biologia, você consegue montar um questionário e usar com os 10. Então, isso é muito legal. Os tutoriais ajudam bastante. O Forms tem uma outra dinâmica. Entendi. Eu tenho dificuldade com a língua inglesa, né? Tem como colocar ele em português ou não? Ótima colocação. Nos tutoriais, eles mostram bem os detalhes ali. Eu sei que isso é uma dúvida para muita gente, o inglês. Esse site, até onde eu sei, ele não tem uma tradução para o português direto, mas tem mecanismos de fazer essa tradução nos tutoriais, acho que eles explicam. E você também não precisa fazer muita coisa em inglês. São pequenas coisinhas, tipo saber o que é Enter, que é para entrar, saber um campinho ou outro ali, que nos tutoriais você já consegue fazer. Então, eu acho que tem pessoas querendo desenvolver já para o Brasil, para traduzir, então acho que também pode ser usado lá na frente. Tudo bem, só para me tirar essa dúvida. Obrigada. Ótimo, imagina. Olha só. Tiago, o que você acha do Mentimeter? Então, é um espaço legal também. Você usa ele? Já usei.
Ah, que bacana. Então, você acha que ele é melhor que o Kahoot? Eu acho que é difícil dizer, né? Eu acho que as plataformas têm espaços separados. Eu acho que a gente poderia conversar mais sobre isso, talvez, depois dessa atividade. Tá. Mas é uma boa discussão. Eu só não queria estender aqui, porque não, ok. Mas, ok, obrigada. Nada. Professor, teria como o senhor colocar um tutorial bem bacana para a gente no WhatsApp? Sim, com certeza. Vou buscar o melhor que tiver. E se não tiver um bom, eu faço. Pode ter certeza. Ai, beleza. Ó, essa pergunta é uma pergunta que tem mais alternativas, tá vendo? Eu coloquei 2 primeiro, agora eu estou colocando 4. Você é professor da área de exatas, de humanas ou artes, de biológicas, ou você não é professor? Agora, quando você entrar no seu espaço, você vai verificar que são 4. Ah! Eu estou vendo que tem 83 pessoas respondendo e falta uma. Quem é a pessoa que falta? Sou eu, porque eu estou conversando com você e não estou respondendo. Por isso está demorando. Eu vou colocar aqui biológicas. Vamos ver 79 pessoas já. Então vai ser legal porque a gente também pode ter uma ideia de qual é a área de formação nossa, né? Se a maioria é de uma área só, de outra área, enfim. Isso pode ajudar também. Lembrando, quando você faz isso, fica essa mensagem também, né? Ó, tá carregando. Vamos lá. Olha só. Nossa, número bacana. É muito pareado, né? Ó, mais ou menos 30% de cada um de nós é de exatas, 30% de humanas, 30% de biológicas, e um número ali de 10% que não é professor. Que tão, ó, vocês também estão no nosso coração, muito bem-vindos, né? Se quiserem ajudar na educação, inclusive, não é só em sala de aula. Eu, inclusive, trabalho muito fora da sala de aula, desenvolvendo coisas, a gente pode ir conversando aí. Bacana. Eu vou fazer mais uma questão com 4 alternativas, e aí a gente vai entrar na segunda parte, que é mais voltada para a ideia dos alunos, tá? Faltam mais 2 questões, na verdade. Atualmente, você leciona só na rede pública, só na rede particular, nas redes públicas e particular, ou você não é professor? Essa também é uma questão. Eu preciso responder também, né? Claro. Ó, vocês estão muito rápidos, já olha aí, todo mundo já respondeu, já estão melhor do que eu nesse negócio aqui. Mais 2 pessoas e aí a gente já segue. Bem. Bom, vou passar. Olha só, 60% de nós todos trabalhamos na rede pública, 10% trabalham em públicas em particulares, ou seja, tem 70% da sala que trabalha em rede pública. Desses 70%, 10% são de rede particular, só na particular quase 20% aí, e que não é professor, 10%. A gente olha que essa resposta e a outra anterior, de número de pessoas que não são professores, está próximo, certo? A última pergunta, eu acho, nesse ponto, é qual região do Brasil você é? Essa é uma questão que eu acho que a gente tem muita curiosidade, né? Como não cabem 5 respostas, eu coloquei Norte e Nordeste junto, mas não foi aleatório, eu poderia colocar qualquer outro junto, não foi nenhuma... Então, vem 4 questões, eu vou colocar aqui a minha é da região Sudeste. Vou pôr a musiquinha de novo, né, para dar aquela animada na nossa vida, nos nossos corações aí. Aí, agora fica tudo mais iluminado com a música. A música é legal. Tem aluno que quer colocar uns rock and roll, mas aí não dá, né? Vai ficar... Rebenta tudo. Aí, 76. Professor, eu quero usar como dinâmica com os professores, que eu sou coordenadora pedagógica. Ah, que legal. Para as reuniões um pouco. Isso é muito legal, Ciciro, porque quando a gente faz nas salas, mesmo nas aulas tradicionais, nas escolas particulares, públicas, os alunos adoram. Você chega na sala e fica, vai ter Kahoot, vai ter Kahoot. Parece viciado em Kahoot, assim. E agora os pais fazem com os alunos em casa. Quando a gente faz as salas... É assim mesmo. As pessoas, comigo também acontece isso. Acontece isso, não acontece? Acontece. Todo mundo me cobra Kahoot agora, viciaram. Eles ficam. Eu arrumo uns prêmios toscos, assim, pego uns pedaços de coisa quebrada e falo, ó, quem conseguir ganhar, vai ganhar isso aqui, ó. Aí eles adoram. Não vale de nada o negócio, mas eles gostam. Claro que isso para mim não é
não é um símbolo da educação como um todo, certo? É um elementozinho que contempla ali, que ajuda, e eu acho que faz sentido agora. Mas não é uma coisa que a gente deve usar sempre como para substituir a educação, coisa assim, né? Ô, Thiago. Pode falar. Uma coisa que dá para fazer é que muitas vezes os alunos eles não têm, né, o celular naquele momento para jogar. Tem uma possibilidade de você gerar para eles jogarem em casa, sem você precisar projetar a tela. É verdade. Eu não quis falar isso agora. Mieco que tá falando, né? É. Mieco, é Mieco, tá certo? Isso. Eu sempre pronuncio nomes errados. Meu sobrenome é Bodê, com acento, aí sempre fica bode. Então, me desculpe se eu pronunciar o seu errado também, mas sempre... É verdade, você tá certo, dá para fazer. Eu só não quis fazer agora porque eu achei que poderia complicar, né? Mas é verdade. Os alunos podem fazer, uma ótima sugestão. Inclusive, se você tiver algum tutorial, ou alguém tiver algum tutorial sobre Kahoot e quiser compartilhar no grupo, vamos seguindo, tá bom? Pessoas, nesse primeiro momento, é uma dinâmica que é para vocês só verem o mapeamento, né? Mas com os alunos, vocês podem colocar questões também. Eu vou colocar algumas aqui, só para a gente simular, certo? Então, não importa muito se você vai responder certo ou errado. Eu peguei questões do banco, de questões já do Kahoot, eu não criei nenhuma nova, peguei o que tinha. Pode ser que tenha erro, mas o importante agora não é muito isso. Agora vai mudar um pouco a dinâmica. Você não vai fazer, a gente não vai ver porcentagens. As pessoas vão tentar responder. Aqueles que responderem corretamente mais rápido têm uma pontuação maior. Os que não respondem corretamente não têm pontuação. E os que demoram para responder têm uma pontuação menor. Eu não acho muito legal esse sistema de pontuação. Dá para você tirar. Em muitas aulas eu não ponho, porque eu não acho que é legal essa competição. Ou quando eu ponho os pontos, eu tiro o nome dos alunos. Os alunos colocam nomes aleatórios, porque aí não expõe ninguém. Então, essa é a primeira pergunta. É uma pergunta de verdadeiro e falso agora. Cosmópolis, que é minha cidade, é o centro da galáxia? Essa é uma afirmação. Aí você pode colocar se é verdadeiro ou colocar se é falso. Genius Machine, agora sim. Musiquinha dá aquele suspense animado, né, na hora de fazer. Agora tem menos tempo. Vocês viram que eu reduzi o tempo, né? Então você tem que responder rápido. Se você não responde, você não pontua. Também não é problema, né? Mas... Bom. Vamos ver. Nananana. Muito bem, algumas pessoas não responderam, mas agora nós temos aqui que as pessoas colocaram que era falso. Como assim? Cosmópolis é minha cidade, ela é o centro da galáxia. Claro que é. Se você colocou que não é porque está errado. Claro que é uma brincadeira, peço até desculpas, né? Óbvio que Cosmópolis é uma cidade no interior de São Paulo, mas ela poderia ser o centro da galáxia. Só para fazer uma brincadeirinha, então não me massacre não, por favor. Se você olhar aqui, eu faço isso já para não ter aquele ranking competitivo, né? Vocês viram aqui que quem colocou que era o centro da galáxia está no topo, A Nessa, Clau, o Thiago, Kaká, que na verdade sou eu que coloquei sem querer, o Zé Francisco e a Isa conseguiram pontuar. Se você coloca nomes aleatórios, é até, né, mais fácil, porque não compromete ninguém. Vamos à próxima. O corona é um vírus? Verdadeiro ou falso? Quanto mais rápido você responde, mais... agora o pessoal está respondendo alucinadamente. Agora sim, ficando bom isso aí. Lá. 7. Todo mundo loucamente aí. Aí. Olha só. 72 pessoas colocaram que é o coronavírus. O corona é um vírus. Isso é legal porque se você está trabalhando algum conceito com os alunos, você pode parar e discutir com eles, né? Se você vê que a maioria da sala errou um conteúdo que você queria falar, você pode retomar nesse momento. Se você vem aqui em show media, né? Ele retoma a questão para você. Nesse caso, não tem imagem, mas eu poderia colocar um esquema, poderia colocar um vídeo, então daria para trabalhar, certo? Continuando. Agora lá, mudou o nosso placar aqui. Vou passar para outra agora. Os animais de estimação podem transmitir o novo coronavírus? Foi uma pergunta que eu peguei do banco, certo? Tenta apertar loucamente e errar, tem que ler.
Bem. Ó, 57 pessoas colocaram que não há nenhuma evidência, é verdade, até onde eu sei também é verdade, não há nenhuma evidência de transmissão de pets para os seres humanos. Então, essa é uma questão que você pode discutir, por exemplo, com os alunos. Tem aluno que acaba jogando, dando o cachorro embora por conta disso, né? Enfim. Vocês podem criar, ó, temos uma mudança. Medpack, olha lá, apelido bom. Simone, Clau, no próximo. Já estamos terminando, viu? Como é transmitido o vírus? Aí tem as opções. No cinema, com pessoas saudáveis, enviado pelo computador, através de uma injeção, através de tosses, espirros e objetos contaminados. Essa questão não foi bem formulada, se a gente for olhar. Não foi eu que fiz. Então, esse é um desafio do banco. Você pode pegar o banco e achar uma questão que não é legal. Por exemplo, a ideia do cinema não é uma coisa muito legal de se trabalhar em ciência, porque, né, não é para ir no cinema com ninguém nesse momento, né? Bem. Muito bem. A maioria das pessoas colocou tosse e espirro. Teve uma pessoa, na verdade, às vezes não é que uma pessoa respondeu através de uma injeção. Às vezes a pessoa desconectou da internet e aí quando a gente roda o programa, a resposta dela fica aleatória. Vamos lá. Aí aqui tem os 51 jogadores conseguiram responder rápido e tal. Isso aí, já estamos terminando. Faltam mais 3 questões só. Como sabemos se temos o vírus? O médico só observa o doente, enviamos um e-mail com os sintomas, um teste no hospital, né, o PCR. Se continuarmos doentes, nós temos o vírus. Então, se ficou doente de qualquer coisa, tem o vírus. Percebe que tem uma imagem aqui. Poderia ter um esquema, poderia ter um vídeo, poderia ter várias outras coisas. Uma dúvida, professor. Claro. A velocidade, a conexão de quem está participando não pode interferir nesse resultado em relação ao tempo? Isso, às vezes, pode acontecer, é verdade. Geralmente, quando você faz um espaço físico, a conexão é a mesma, né? Pode ser a mesma. Quando você faz um espaço distante, isso pode interferir. Por isso que eu acho legal colocar nomes fictícios, porque aí você não tem aquele instinto de competição tão grande e não expõe tantas pessoas, né? Mas, eventualmente, pode acontecer. Ok. Bem, um teste feito no hospital, né? Vamos para a próxima. Eu estou indo um pouquinho mais rápido só para a gente finalizar, né? Faltam essa e mais 2. Existe vacina contra o coronavírus, fato ou fake? Vacina, nesse caso, que pode ser usada, já aplicada e tal. Essa é a dúvida. Nossa, eu nem liguei aqui, já responderam tudo. Mas é muito rápido. A pessoa que está respondendo tudo aleatório é eu, porque eu não ponho aqui no meu, e aí cai lá nas outras coisas. Agora foi, coloquei aqui, fake. Tem que ter o controle. O que é isso? Aí, fake, muito bem. Não existe vacina comprovada contra o coronavírus ainda. As vacinas que existem estão em teste, né? Então, sim, é verdade. Eu fiz um de ciências biológicas porque eu sou formado em ciências biológicas, mas você poderia fazer de qualquer outra área, certo? Pipoca tá subindo. Cláudia tá ali, ó, disparada também. Pipoca, Medpack, Juan. Ó, uma coisa, quando estiver muito corrido, se você estiver numa aula ou num tempo corrido, você pode apertar aqui, ó, End Quiz, porque aí ele acaba na hora, a atividade acaba na hora. Como só tem 2 mais, eu ainda consigo continuar, certo? Esse mais um a gente encerra. Quais medidas devemos tomar para evitar o contágio do novo vírus? Não fazer nada, deixa pra lá, né? Visitar os amigos, sair de casa e lavar as mãos, tomar banho, usar álcool gel, evitar o contato com as pessoas. Vou ligar a musiquinha de novo para dar aquela animada na nossa... Vamos ver. Todo mundo... vocês estão... nossos corações aqui, todo mundo bem cuidado, professores sábios, né? Vamos ver o nosso placar aqui. Aí, temos essa... O placar é o de menos, por isso que eu coloquei a primeira questão errada, né? Para a gente já não ter mais problema com isso. Vamos à nossa última questão, hein? Somente pessoas com sintomas de Covid-19 podem espalhar o vírus. Verdadeiro ou falso? Vou colocar aqui qualquer coisa também, porque eu preciso responder, né?
Ok, falso. Perfeito. Ó, aí nós temos a última questão, né? Que nós vimos aqui que, sim, na verdade, a gente sabe que não é só os professores, só as pessoas que têm sintomas que transmitem. As pessoas que não têm sintomas podem portar o vírus. Então, eu posso estar andando na rua aí com um vírus, mas o vírus não se manifestar em mim através de um sintoma, mas mesmo assim eu carregar ele. Se eu ponho a mão em algum lugar que tem um vírus e cumprimento alguém, eu posso passar. Enfim, esses são mais detalhes, né? Só para a gente... Aí aqui a gente tem... Isso é opcional, eu nem coloco nos meus às vezes, mas tem o pódio. Terceiro lugar ficou o Juan, acertou 15 das 16, deve ter errado de Cosmópolis, né? E aí nós temos aí a Cláudia, foi a pessoa que teve as respostas mais rápidas, certo? Aí tem a festinha, você pode fazer as coisas aí, animado, né? No final, tem aqui o desempenho de cada um, mais ou menos ali, a porcentagem de cada questão. Aqui está em inglês, mas os tutoriais podem ajudar um pouco. Tem um espaço que eu não vou entrar muito em detalhe, que é o de feedback, que você pode compartilhar com as pessoas para elas avaliarem se elas gostaram do questionário ou não, se elas sentiram que foi legal, etc. Então, quando você pega uma questão de um banco, as pessoas já avaliaram aquele banco, colocam se é legal, não é legal, etc. Então, isso pode variar bastante. Tudo bem? A ideia da atividade era essa hoje. Assim, hoje, inclusive, a gente conseguiu... São 6h03. Eu sei que a gente... a outra palestra que era para começar às 6, acho que vai começar às 6h15, né? Mas eu preciso fechar aqui o compartilhamento e fechar o Kahoot para que a gente possa só fazer uma finalização aqui rapidinho, tá bom? Só um minutinho, vou fechar aqui. Eu tirei todo mundo. Aí, pronto. Eu vou só parar de compartilhar a tela. Já parei de compartilhar a tela, né? Eu acho. Sim, beleza. Pessoal, eu não sei se ficou alguma dúvida, se vocês gostaram, se vocês querem, né? Não sei o que vocês acharam aí. Fico à disposição. Professor, só um comentário para os colegas. Como eu já utilizei várias vezes o Kahoot, eu sou professor de Química no ensino médio, eles realmente curtem, na minha experiência, eles estudam mais para o Kahoot do que as provas tradicionais. Eles gostam da disputa, eles querem jogar, já me cobraram, e eu vou fazer agora, semana que vem, o Kahoot com todas as minhas salas, porque legal, eles já estão habituados. Então, é uma coisa muito boa, é uma aula invertida. A Mico fez uma colocação muito bacana, e então, para resolver esse problema também, eu divido eles em grupos. Então, eu uso o Meet, então eu projeto pelo Meet a tela do Kahoot, e eles vão jogar, um aluno vai ser responsável pelo grupo, ele que vai ter que apertar legal, no celular. E eles vão falar entre eles lá, eles vão se virar. Então, realmente é muito bacana, eles gostam muito, é uma ferramenta muito bacana para você usar em sala de aula. Eu recomendo bastante, e como vocês falaram aí, você fez uma vez, você nunca mais vai deixar de fazer, porque você vai ser cobrado eternamente. Obrigado, professor. Muito bom, professor. Pode falar. Eu, mais uma pessoa aqui da sala, nós usamos como aluno, e o professor usou um outro aplicativo que é o Discord, ele dava as comandas pelo Discord. Sim. E a gente realizava tudo pelo celular, com um único dispositivo. Então, talvez seja uma ferramenta, se caso os professores queiram fazer à distância com os alunos. Sim. Não, muito bacana. Eu usei o Discord também. Claro que a gente tem bastante ferramenta, né? Assim, essas ferramentas que vocês estão dizendo são muito legais também. Eu pensei no Kahoot porque eu acho que, pelo tempo que a gente tem de aula daqui do espaço, ela seria que talvez se encaixasse melhor, né? Eu acho que pode ajudar muito a gente aí. Mas repetindo, eu não acho que... Pode falar. O meu professor usou o Kahoot, e a diferença só do que você fez é que ele dava as comandas pelo Discord. Então, a gente ouvia a comanda e realizava a tarefa no Kahoot. Legal. Muito bacana. Eu fiz uma coisa mais simples. Eu elaborei um Kahoot e eu lia para eles, né? Lia a pergunta, aumentava o tempo de resposta para dar tempo de eu ler a pergunta e falava as cores, o que era, né? Vermelho, falso, azul, verdadeiro.
e eles participavam com o notebook e comigo lendo. Depois a gente voltava para a sala. Funcionou, foi tranquilo. Ah, que legal. Essas atividades são muitas experiências bacanas, né? Muito legais. Como você já tem experiência, eu acho que seria legal a gente conseguisse articular um espaço de troca, né? Eu criei os estúdios, a gente criou os estúdios lá, mas seria legal também se a gente conseguisse criar um espaço para todo mundo compartilhar isso, né? Eu fico pensando que talvez um grupo de e-mails, alguma coisa assim, poderia ajudar. Não sei. Mas acho que é uma ideia legal. Só repetindo uma coisa, né? Só para ficar claro, assim, a ideia do Kahoot, para mim, ela é algo complementar. É claro que no meio de quarentena, a gente não tem as práticas em sala, então ele tem uma força grande. No espaço real, é claro que a gente pode usar, mas isso essa ideia de memorizar os conteúdos e tal, ela não é a tônica, né? Na nossa sala, por exemplo, com os meus alunos, eu uso muito o ensino por investigação. Então, eles têm, por exemplo, que analisar fenômenos, variáveis, identificar o que é um dado de um determinado conteúdo, o que é uma hipótese, uma justificativa, mas sempre complementar. Eu não acho que é só pergunta e resposta educação, né? Eu não sei se foi isso que pareceu, mas a minha ideia é trazer essa ferramenta porque eu acho que ela pode ajudar. Só isso. Legal. Legal. Bodê, você ficou de passar uns links pra gente, você vai passar hoje? Então, eu não tenho, eu preciso separar eles. Se vocês entrarem no YouTube e colocarem tutorial Kahoot, vocês acham. Mas amanhã eu posso divulgar tudo para vocês e penso em criar um grupo de WhatsApp para que a gente possa se incluir lá e conversar. Tudo bem? Eu pensei que eram outros links de outros jogos também, outros games. A gente pode compartilhar por lá também. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, pessoal, a gente já está, né? Ultrapassou um pouco o horário, mas tudo bem, como tem outra atividade só às 6h15. Eu gostaria de agradecer a todos, né? Lembrando que amanhã tem a terceira e última, né? E foi extremamente interessante. Hoje eu resolvi participar, estava lá no Kahoot também, né? Não esperou hoje, né, Lu? Hoje eu fui, né? Então, agradecer, né, de novo ao Thiago por essa oportunidade, né? E esperamos ver vocês amanhã também. Eu vou parar a gravação e vou fechar a sala, tudo bem? Tchau, então, obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até amanhã. Tchau.